Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Além do Escopo, o seu podcast de projetos, onde vamos conversar também sobre inovação, tecnologia, gestão e liderança. Eu sou Mariângela Bezerra, sou voluntária e ex-presidente do PMI Ceará, sou graduada em informática e tenho especialização em engenharia de software. Recentemente sou mestre em administração e controladoria e sou também certificada PMP pelo PMI. Atualmente, eu atuo como gerente de governança de TI na Prefeitura de Fortaleza, na Secretaria das Finanças, e estou também como presidente do Grupo de Gestores de TI do Ceará. Nessa primeira temporada, a nossa missão aqui do podcast, Além do Escopo, é conversar com mulheres que, através da gestão de projetos, estão liderando a área de tecnologia do nosso estado. E hoje nós temos aqui como nossa convidada a Carol Guerra, a Carol, que é coordenadora de TI e inovação da Vice-Governadoria do Estado do Ceará e também da Secretaria das Mulheres. Carol, seja muito bem-vinda. Eu peço que você se apresente para a nossa audiência. Tá joia. Antes de me apresentar, né, queria dizer que é uma honra estar aqui. Nunca participei de podcast, então estou aqui na minha primeira experiência nesse desafio, né? E queria agradecer ao convite, né, de quem está puxando, né, toda essa questão do podcast, que é uma ideia muito legal, muito bacana. E me apresentando um pouquinho, né, eu me chamo Carol, como a Mariângela falou. Eu tenho mais de 14 anos de experiência em TI, tá? A minha formação é em tecnologia. Tenho um pós-graduação em gerenciamento de projetos e processos. Atualmente também estou cursando um MBA em inteligência artificial, que é uma área que está muito em alta, né, agora. Sim. E na TI, não só na TI, né, em todos os outros campos, a gente tem que estar sempre tendo um aprendizado contínuo, se atualizando, porque o conhecimento é infinito. Isso. Né? E tenho certificação também em Kanban, tenho certificação em Scrum, e eu acho que é isso. Carol, é bacana, mas me fala aí, você já começou direto na área de TI? Ou você fez alguma transição de carreira? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Tá joia. Bom, assim, eu engravidei muito jovem, né? Eu engravidei com 17 anos. E aí as coisas aconteceram um pouquinho de trás para frente, né? Já estava passando aí por esse período que não é muito fácil, né? Uma gravidez na adolescência. Mas a realidade é que eu também não sabia o que eu ia cursar, né? Hoje eu vejo essa juventude muito mais consciente do que quer, né? Pelo menos me parece, né? Então, como eu tinha dentro de casa, né? Mãe que é da área de direito, meu irmão que é da área de direito, eu disse, bom, vou para essa área, porque eu tenho como espelho eles e admiro eles, né? E eles podem ser um apoio. Era uma situação confortável, né? Exatamente. Só que quando chegou lá para o 5º semestre, eu disse, não, gente, isso não dá para mim, porque não é binário, depende da interpretação de cada um, é uma mesma lei, né? Tem várias interpretações para situações diferentes. E aí eu disse, não, eu vou para algo que é mais exato, né? E aí um dia eu estava na faculdade, estava tendo uma palestra e era uma palestra de um projeto de TI e me chamou a atenção e eu disse, tá, vamos lá. Acho que eu vou seguir aí para essa área e vamos ver o que é que dá, né? Se identificou, né? Exato. E como é que foi esse começo na carreira da TI? Bom, não foi muito claro, né, para mim, porque quando eu entrei dentro da TI, eu não sabia todas as possibilidades que a gente tem dentro da TI. Que são muitas, né? Que são muitas. Você pode ir para a parte de gerenciamento, de gestão, pode ir para a parte de desenvolvimento, hoje em dia tem UX, tem dados, segurança, né? Então, assim, eu fui descobrindo, né? A verdade é essa, fui tentando identificar ali o que é que eu
sentia um propósito maior, o que é que eu me identificava mais. Mas, assim, o meu primeiro contato, sem ser em faculdade, né, falando um pouquinho da área profissional, foi um cargo que eu acho que hoje nem existe mais, que eu era o operador de micro, né? Aham. Então, Era a era... evolução do digitador. Exatamente, a evolução do digitador. Mas aí eu tive, assim, muita sorte de ter entrado numa área, né, que onde eu tive uma gestão muito boa, né, que inclusive era uma mulher por coincidência, e aí eu aprendi muito, né, Bacana. e como ela tinha muito esse viés de gestão, eu fui me encantando. Foi te inspirando, né? Exatamente. Mas, assim, eu comecei como operador de micro, depois eu fui para a área de processos, mapeamento de processos, automação de processos, depois analista de requisitos, né? Depois fui analista de projeto, fui UX, até chegar a ser gerente de projeto e hoje ser coordenadora, né? Ser gerente da área toda, Isso. né? Bacana. É incrível como essas pessoas que cruzam o nosso caminho nos inspiram e fazem com que a gente acabe mudando o rumo da nossa vida, né? Sem nem perceber. Exatamente. E, Carol, para a gente começar propriamente dito, quais são os principais projetos de impacto que você está coordenando atualmente? Tá. Hoje eu já trabalhei na área pública, depois fui para a iniciativa privada, para uma multinacional, e hoje eu estou retornando há pouco tempo, né, aceitei esse desafio, que também eu nunca havia sido coordenadora de uma área, né, sim, mas na parte de gerenciamento, mais voltado para o ágil também, e um pouco do tradicional. E hoje eu estou coordenando projetos mais voltados para impacto social, né? Da Secretaria da Mulher. Então, hoje a gente está trabalhando num dos... Tem vários sistemas, tem alguns sistemas que atendem as casas das mulheres, que são as mulheres que estão sendo assistidas, está passando por alguma... Problemática, alguma né? problemática, alguma vulnerabilidade. E esse sistema, ele faz o mapeamento daquela mulher, né? Tem um acompanhamento. E hoje a gente também tem um projeto do cientista-chefe, que a gente vai usar esse dado, né, para trabalhar políticas públicas mais efetivas através de dados, né? Então, esse sistema, o primeiro passo dele, né, é um sistema que já existia, mas que a gente praticamente refez ele todo para que a gente tenha dados mais... Como é que eu posso falar? Mais robustos que auxiliem mais na tomada de decisão, né? Exatamente. Eu vejo assim que as organizações, elas têm os dados, mas muitas vezes não sabem como fazer uso daquele dado em benefício das suas estratégias, né? Isso Então, mesmo. acredito que o projeto Cientista-Chefe, ele auxilie nisso, né? Exatamente. A gente tem uma cientista-chefe lá, né, na secretaria, então a gente trabalha muito com ela também. E outro projeto que eu hoje considero muito importante, que na verdade ele está embrionário, né, a gente vai ter uma solução de um portal onde ele vai trazer todos os serviços, tudo que tem de informação para a mulher, porque a gente sabe que é muito capilarizado, Sim. né? Órgão A, órgão B, órgão C, porque é uma política muito transversal, essa política de mulheres, né? Então, a gente quer juntar toda a informação que a mulher precisa saber ou que vai apoiar ela, né? Em uma solução única. E a gente vai começar também, vai utilizar IA, né? Pois era isso que eu ia falar. Foi isso que fez você buscar o MBA em Inteligência Artificial? Exatamente. Para abrir sua mente para de repente, as suas soluções serem mais completas, né? Isso mesmo. Bacana. Porque quando a gente vai adentrando alguns assuntos, né? Alguns
temas diferentes. Chega numa barreira. Chega numa barreira que até você mesmo... apesar de você ter especialistas, né, ali na equipe, mas você tem a curiosidade também de querer saber, né, de ir mais fundo tecnicamente, né, ali, então... E até como líder, ter um conhecimento talvez mais profundo para inspirar a sua equipe, né, para dar confiança para a sua equipe. Exato. Muito legal. E eu sei que esse projeto do portal, ele está muito embrionário, como você falou, mas em outros projetos de impacto que já estão mais sedimentados, como é que você faz, assim, que tipo de indicador você usa para medir o resultado desses projetos? Certo. Eu só vou voltar um pouquinho, porque eu acho que tem uma ação que eu deixei escapar, que desse portal, né, a gente pensou assim, vamos construir um portal, mas, a gente não sabe, por exemplo, a gente é da área técnica, né, eu não sei a realidade lá da usuária, da mulher, né, que precisa. E aí, a gente eu conversei com a TI, a gente foi em campo, foi conhecer as casas. Qual a dor, né? Qual a dor da usuária, né? Talvez porque eu fui um pouco de UX no passado. Então, eu digo assim, é importante também, né, a gente entender a real necessidade daquele usuário. Não só fazer o que a gente está considerando que é importante. Sim. Né? E aí, também, para fazer, a gente pensou lá na secretaria, por que não a gente fazer um hackathon, né? Trazer a sociedade para também dizer as suas dores. A gente mostrar os desafios que a gente, como política pública, conhece, né? E trazer a sociedade para também construir junto. Preencher, de repente, algumas lacunas que para vocês não estavam muito claras, né? Exatamente. E fomentar também mulheres dentro da TI, né? Explanar mais o que é TI, o que é tecnologia, que às vezes, apesar de hoje isso ser muito comum, né? A área de tecnologia, ainda existe um pouco aquela barreira, né? O receio de não entender, de achar que é muito técnico. Ser muito complexo, né? Então, a gente fez esse movimento, na verdade está fazendo, que ainda não aconteceu. E é isso. E aí, voltando um pouquinho do que você perguntou na questão de indicadores, né? Tem alguns indicadores, tanto de produto, por exemplo, eu vou citar aqui alguns projetos que eu já trabalhei, né? Que foi um deles muito importante também, que foi também, que tinha impacto na sociedade, mas mais interno, que era o SWIT, que é um sistema de tramitação eletrônica única do Estado, né, que eu gerenciei ele, e ele veio para substituir papel. Você sabe que a administração pública, né, para quem não conhece, ela está muito burocrática, né? Burocrática, e ela roda muito através de processos, né? Sim. Então, você vai fazer uma solicitação, eu quero comprar uma caneta. Tem que abrir um processo. Eu quero fazer um evento. Tem que abrir um processo. Tudo tem que estar formalizado. O funcionário vai fazer um treinamento, né? Uma capacitação. Processo também. Exatamente. E aí, a gente teve, na época, um gestor, assim, fenomenal, que ele que teve a ideia, né? Ele comprou essa ideia, então ele deu muito apoio. E foi um sistema, assim, que ele trouxe muitos indicadores, né? Principalmente indicador de eficiência de processo, de tempo, né? De redução de gastos, né? Então, esses foram alguns indicadores desse sistema, né? Voltado assim mais... E também tem indicadores da área de desenvolvimento, né? Sim. Que a gente utilizou o Scrum, né? É uma metodologia ágil, e a gente, para questão da equipe técnica, né? A gente utilizou muito a questão da velocidade, né? Quanto a equipe ali conseguia produzir, né? Quanto o squad tinha capacidade de produzir, né? A avaliação de qualidade, quantos bugs estavam sendo abertos, quantas novas funcionalidades, né? Então, assim, são projetos que tinham... Indicadores bem distintos, Exato. né? Tanto de performance
como também de medição externa, né? Exatamente. Teve Do outro, impacto. tinha outro sistema que já era mais voltado para a sociedade, que era o portal de serviço, que é um agregador de todos os serviços do estado do Ceará. E já nele usava indicador de quantidade de acesso, quantidade de tempo na página, quantidade de feedback, porque lá tinha também a opção de você fazer a avaliação do produto, né, do Perfeito. site. Então, quanto é que estava lá o grau de satisfação, né? Então, a Então, gente... era um excelente... Eu usava o indicador como termômetro mesmo para saber se estava no caminho Exatamente. certo. Vamos continuar nesse rumo, né? Isso. E falando um pouquinho, Carol, sobre liderança. A gente sabe que a liderança feminina no Brasil, ela ainda é um desafio, né? Isso. Acho que, de repente, a gente arrisca dizer até no mundo, né? Exato. E eu queria saber, assim, na tua opinião, na tua experiência, quais são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam ao ocupar cargos de liderança? Assim, eu acho que tem muitas vertentes, né? Tem muitos assuntos a serem, que contempla isso, né? Mas eu acho que um dos principais é o estereótipo do gênero, né? A gente sabe que, não aqui levantando bandeiras feministas, né? Mas a gente sabe que existe um certo machismo, né? Na visão da mulher, da capacidade dela, né? Se ela realmente é capaz, né? De assumir um cargo que geralmente, né? É mais ocupado por homens, né? Então, até mesmo para a mulher, ela se pergunta muito se ela é capaz, porque ela chega num ambiente ali predominante masculino, né? É quase uma autossabotagem imperceptível, né? Exatamente. Então, a própria, pelo menos um sentimento que eu passei, né? De, nossa, será que eu sou realmente capaz de lidar com isso, né? E aí vem os desafios e cada vez mais que você vai superando, vai quebrando algumas barreiras, você vai tendo mais autoconfiança, né? E eu acho também que a mulher tem muito a questão dessa dupla jornada, né? Então, às vezes falta um pouco de rede de apoio, né? Diferente do homem, né? Que está mudando, né? Hoje em Pois é, dia. tu estava falando aí, eu estava pensando assim, se a gente olhar um pouco para trás, eu acho que o cenário já foi bem mais crítico, né? Exato. Apesar da gente ainda enxergar oportunidade de melhoria, Isso, né? Mas eu exatamente. acho que já foi bem pior. Alguns dados, né, hoje até mostram que esse percentual de ocupação de lideranças, né, femininas está aumentando um pouco, ainda não é satisfatório, mas a gente tem visto aí uma melhoria, Sim. né? E o que é que você acha, assim, que de repente poderia ser feito para fomentar mais a liderança feminina, especialmente na área de tecnologia? Acho que ações como essa, né, do PMI, que para quem não sabe ainda, né, existe um grupo do PMI só para mulheres, onde tem mentorias, né, onde torna ali um ambiente mais inclusivo, mulheres apoiando mulheres, né? Então, eu acho que acaba, pelo menos eu me sentindo assim um pouco mais receptiva, à Sim. vontade, né? E aí, políticas também mais inclusivas nas organizações, né? A gente sabe, por exemplo, algumas iniciativas privadas, não vou citar aqui nomes, né? Mas tem grandes empresas de tecnologia que ela tem cargos voltados para mulheres, ela puxa políticas internas, né? Para Legal. até quem não está em cargo de liderança, né? Fazer o up para o cargo de liderança. Então, essa questão da cultura organizacional mais inclusiva, né? Discutir mais o assunto, você fazer network, né? Sim. Hoje tem também muitos grupos, mais uma vez, não é puxando saco, né? Mas o PMI, como eu disse, tem isso. Mas tem outros grupos, por exemplo, aqui no estado do Ceará, tem o Paileires, né? Que são garotas na área, geralmente, do desenvolvimento. Tem mulheres dentro da TI, que são redes que eu vejo também como uma rede de apoio, de network, de incentivo, né? Acho que é mais ou menos por aí. Você falou assim, em dar o up para cargos de liderança, né? Que habilidades que você acha assim, que são essenciais
para as mulheres que estão assumindo cargo de liderança? Falando assim mais da parte técnica, né, é procurar certificações, né, certificação de gerenciamento de projetos, certificação em agilidade, né, certificação em gestão, né, gestão de pessoas Sim. também, né, sair um pouquinho aí dessa área técnica e ir para o campo também da gestão de pessoas, que é muito importante, né, conhecimento técnico também, se você vai para uma área muito técnica de TI, né, fazer, se você não é da área de TI, tentar pesquisar e entender um pouco mais ali como é o ciclo de desenvolvimento, né? Entender um pouco mais das tecnologias, né? O que é, enfim, Python, o que é um AWS, o que é um ambiente on-premise. As sopas de letrinhas todas, Exatamente. Né? Então, é mais isso, né? E, Carol, e quando a gente fala assim, você falou aí, deu um foco na parte técnica que eu acho super importante. Mas quando a gente pensa assim em soft skills, em habilidades mesmo, o que é que você enxerga assim que seria um diferencial para a liderança? Empatia, colaboração? O que é que você vê assim como habilidades que podem ajudar essas pessoas a migrarem para um cargo de liderança? Eu acho que uma das primeiras é adaptabilidade, né? Porque a Sim. gente tem que se... são ambientes diferentes do que você está acostumado, é mais responsabilidade, né? Então, às vezes, você não se identificar ou não concordar com algo ali, mas aí você vai se adaptando aos poucos, né? Vai entendendo, tem que se adaptar à mudança rápido também. Se Perfeito. algo no projeto não tá indo legal, opa, vamos ver aí o que é que a gente consegue. E também muito essa parte, eu gosto muito da parte também do autoconhecimento, né? Porque eu acho que quando você consegue ter um autoconhecimento próprio, você consegue identificar, olha, isso aqui eu tenho prazer em fazer, isso aqui eu já não Sim. curto muito, né? É até quando você enxerga as suas limitações, né? Você Exatamente. consegue trabalhar melhor. Eu só consigo Exatamente. ir até aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para Exatamente. lidar com, né? E eu gosto também muito de trabalhar a questão da equipe unida, né? De ter essa sensação de equipe mesmo, de companheirismo. Eu gosto de dizer assim, que quando você está na liderança, não significa que as outras pessoas não tenham voz, né? Então, eu gosto muito dessa tomada de decisão horizontal, né? Então, Partilhada, né? Exatamente, compartilhada. Então, eu junto muito a equipe, tento promover esse ambiente mais integrado. Seguro. Né? E seguro, exato. E a questão do aprendizado contínuo, né? Tá sempre ali. Perfeito. E aí, quando a gente fala assim, na sua trajetória, né, no seu crescimento até um cargo de gestão, inclusive assim, pegando a deixa da liderança feminina, né, o que é que você podia, assim, falar para a gente que foram seus maiores desafios para você chegar onde você chegou, né, sendo aí uma líder, exemplo em projetos, em tecnologia, em colaboração de time, para você chegar no ponto que você chegou hoje, o que foi mais complicado? Olha, eu acho que falando um pouquinho do autoconhecimento, é você acreditar em você. Por muitas vezes eu já tinha tinha tido oportunidades de liderar maiores projetos, mas por muitas vezes por medo Tu recusou. eu recusei, porque eu achava que eu não era capaz. Então, assim, quebrar essa barreira do desafio e de acreditar em você, eu acho que, para mim, foi o maior desafio. Foi o maior desafio, acredito. Exatamente. Acredito, também já passei por isso. E aí, mas assim, dando aqui uma dica, acredite em você que você consegue, né? Então, assim, Invista e acredite, né? Exatamente. E lógico, muito importante eu ter tido, assim, mentores, né? Ter tido
pessoas que passaram de ser minha liderança para se tornar amigos, né? Então, assim, ter esse, que eu considero mentores, né? Que na hora da dúvida eu digo, não, olha, tô em dúvida, será que eu consigo? Eles, não, você consegue, apoiar você, procurar pessoas, né? Sim. Ali que lhe apoiem em tudo, É eu muito acho importante. que ajuda nisso. Carol, e assim, trabalhar num ambiente governamental, né? Vice-governadoria, Secretaria das Mulheres. Como é que você consegue gerenciar a expectativa de stakeholders tão diferentes, né? De partes interessadas tão distintas? Você lida com a mulher lá da ponta, que é a beneficiária dos projetos, você lida com a vice-governadora, você lida com a sua equipe. Como é que é a complexidade de ter personas tão diversas? É grande. Mas eu acho que, assim, a comunicação é o principal, né? E você gerenciar as expectativas, entender o que cada pessoa ali tem como expectativa, né? Alinhar essas expectativas, né? Na verdade. Eu acho que os 2 pontos é você identificar quem são os stakeholders, né? Tanto Mapeá-los, né? mapear os stakeholders, ver cada um o papel dele, qual é o poder de decisão dele, de influência dele ali também, que é importante. E tentar entender qual é a visão de cada um, né? Para tentar aí, com isso, né, construir aí um projeto que venha a atender da melhor forma, né? Que venha gerar valor, né, na verdade. E quando a gente chega nesses projetos aí que tem muita tensão, que o projeto está em crise, que dica que você podia dar, que conselho que você podia dar para outras mulheres e outras pessoas aí da nossa audiência? Como lidar com esses projetos complexos que estão em crise? Olha, vá para a praia, tome um banho de mar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é justamente você manter o foco, dizer, opa, vai passar essa crise, faz parte, né? Assim como na vida os projetos têm altos e baixos, né? Você tá ali na parte de iniciação do projeto, onde está todo mundo ali borbulhando as ideias, aí você começa a implementar, desenvolver, entra em produção, começa a aparecer os bugs e tudo, aí você diz, meu Deus do céu, e agora? Né? Calma, vai ter resiliência, né? Vai dar certo, né? Eu acho que, então assim, é buscar apoio, é tentar manter o foco, investir em aprendizado contínuo, né? Olha, estou passando aqui a dificuldade, não sei. Junta todo mundo, faz uma sala de guerra, vamos aqui discutir, vamos estudar o que é que a gente pode fazer para melhorar, porque a gente vai conseguir, vai dar um jeito. Pedir ajuda, né? A colaboração nessas situações é muito Exatamente. importante, porque uma característica do projeto é que ele é único, né? Exato. Então, a cada projeto, você se depara com situações inéditas. Exatamente. E eu acho que, realmente, talvez a colaboração, como você falou, né? Chamar o time para junto, seja uma excelente alternativa. E também, assim, entender que, ok, cometer erro e buscar o aprendizado daquele erro, né? Para melhorar, né? Que é algo que também... A gente, quando está na liderança, às vezes a gente quer que tudo saia perfeito, né? Tudo esteja ali no controle, mas a única certeza é que vai mudar, que algo vai acontecer, algum ajuste vai precisar ser feito, né? Exatamente. Carol, e em relação aos desafios do futuro da liderança feminina, o que tu enxerga, assim, que olhando hoje para o futuro, você vê como um desafio? É uma pergunta bem difícil, né? Reflexiva, Exagerei, né? né? Vamos me ajudar a pensar aqui juntas, né? Mas eu acho que é justamente esse equilíbrio do trabalho e vida pessoal, né? Porque cada vez mais a gente quer estar num ambiente competitivo, né? Assim, não tem muito como fugir disso, né? Porque o ecossistema,
né? De cada vez mais profissionais, cada vez mais acesso à informação, um ambiente muito mais competitivo, né? E, ao mesmo tempo, a cultura mudando, né? De você ter ali também o seu lazer, de buscar a sua paz, o seu equilíbrio. Sua válvula de escape, Sua né? válvula de escape, de ser mais participativo na vida dos filhos, né? Então, esse equilíbrio do profissional com o pessoal para a mulher, eu acho que ele é um pouco mais difícil de se Sensível. achar, né? Pelo menos a minha percepção. E aí, assim, se conseguir encontrar esse equilíbrio, o futuro da liderança feminina seria uma coisa menos traumática, mais tranquila, mais Creio que suave. sim, creio que sim, né? E aí também essa questão, acho que eu penso um pouco mais assim de forma positiva, né? Nessa questão dos estereótipos, né? De equidade de gênero, como é um tema que hoje se discute muito, então eu acho que hoje as pessoas estão mais conscientes, né? Estão buscando, é um tema que já está sendo mais discutido. Então, eu acho que essa questão de já ver a mulher como liderança, né? Já é uma coisa mais natural. É uma coisa mais natural. Perfeito. Né? Carolzinha, a gente está chegando ao final. Já? Foi rápido, né? Foi rápido. E eu queria te perguntar se você tem alguma dica de livro, alguma dica de filme, algum dorama, que você pudesse falar pra gente, às vezes até alguma ferramenta que você utiliza e que foi assim, uma mão na roda no seu dia a dia. Se você tem aí alguma dica para dar para nossa audiência. Olha, se eu for falar de livro, eu tô na vibe dos livros de filosofia. Eita, complexo. De autoconhecimento, então eu não vou entrar nesse quesito, né? Eu vou entrar aí mais na questão, assim, se eu puder dar uma dica, façam cursos, né? De especialização em projetos, de gestão, né? De pessoas, estude, tire certificações ágeis, tire certificação PMP, né? Hoje também o PMI, né? Tem vários cursos na sua plataforma quando você vira um afiliado, né? E aí, estude Kanban, estude Scrum, depende aí. Que são ferramentas que auxiliam, né? Exatamente. E aí, quem quer ir mais para o lado da agilidade, aí tem o Safe, que já é escalado, né? E eu acho que também é muito importante você ter essa visão também de planejamento estratégico, né? De OKR, né? Então, assim, acho que tem muita coisa para estudar, né? Se você for, então, assim, eu acho que você tem que primeiro entender o que faz mais sentido para você, que área você quer ir, e aí você ir trilhando. Né? Perfeito, perfeito. Carol, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Né? Muito obrigada por compartilhar aí um pouquinho da sua vida, do seu dia a dia, das suas dificuldades. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para o pessoal que está assistindo a gente, foi muito rico, né? A menina de 17 anos que começou a ralar, sem saber o que queria fazer. Começou a vida aí de trás para frente, eu gosto de dizer, né? Mas para quem está passando por essa situação ou passou, a gente tira um aprendizado muito bom, grande, que eu né? esqueci de falar, que é o senso de responsabilidade. Sim, né? Desde novinha, né? Você era responsável ali por outra pessoa. Exato, muda a sua forma de olhar para o mundo, E essa responsabilidade formou a profissional, exatamente, né? Que você é hoje. Então, eu agradeço e em nome do PMI, né? E para nossa audiência, se você gostou do nosso conteúdo, nos siga nas nossas redes sociais e compartilhe esse podcast com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo. Show. Aproveitando também que a gente chegou ao final, eu gostaria de registrar também o nosso agradecimento, né, em nome do PMI, à Fortes Tecnologia, que a Fortes acreditou nesse nosso projeto
e possibilitou que esse podcast acontecesse, né? Toda a parte de infraestrutura, de apoio para que ele acontecesse. Então, muito obrigada à confiança da Fortes Tecnologia.